Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Bicast, o podcast da Biconte. Eu sou o Elton Orvati e para mim é um prazer toda semana estar com você aqui, conversando com um convidado muito especial, trazendo insights, histórias, conhecimentos, e a intenção desse podcast é que ele se torne aí fonte de conhecimento, de referência para você. E hoje eu tenho um prazer imenso de conversar com uma pessoa muito especial. Olha, eu vou falar um pouquinho dela aqui. Ó. Ele é terapeuta, é mentor, é consultor, é escritor, palestrante. Olha, foi difícil conseguir espaço na agenda dele para estar aqui comigo. Mas é um grande prazer ter hoje Wagner Thiele aqui conosco. Wagner, que prazer ter você aqui no Bicast. Meu querido, muito obrigado. É uma honra estar aqui. Nesse lugar, nesse templo sagrado, onde as biografias vivas vêm falar a respeito do que cada um viveu, pensa, reflete, imagina, acredita. Esse é um lugar de muita oratória. É verdade. E Wagner, eu estou muito feliz em ter você aqui, pelo que você tem feito, né? Os seus atendimentos, de tudo que você tem já se posicionado e entregado na vida das pessoas, né? Cara, que é fonte de bom conceito aqui pra gente, né? Ter uma pessoa como você aqui. Mas antes de mais nada, vamos conhecer o Wagner, né? Quem que é o Wagner? O que ele, da onde ele veio, o que ele já fez e o que ele tá se dispondo a fazer pro universo, né? Pro mundo, né? Vamos contar um pouquinho aí sobre o seu propósito de vida, né, Wagner? Eu nasci em Goiânia. Goiano? Sou goiano. Bem lá no interior do Brasil. Né? E eu, muito novo, eu me encantei com as artes marciais japonesas. Todo aquele clima. Eu treinei judô, primeiramente com o Ryofei Shozawa, um judoca que foi para a Olimpíada de Tóquio, foi quarto na Olimpíada. E aquela atmosfera do tatame ainda, de palha, com aquela lona, aquele cheiro daquele espaço, e aquela figura misteriosa daquele oriental que transmitia respeito e uma força pela calma. Sim. Aquilo me tocou o coração desde muito novo. Minha mãe diz que desde pequeno eu ficava perguntando que hora era no Japão. Olha que legal. E um dia, de tanto perguntar, ela falou assim, faz uma coisa, um dia vai no Japão e descobre que hora é lá. E aquilo parece que estava predestinando o meu caminho. E nessa jornada das artes marciais, né, em paralelo à escola e ao mesmo tempo todos os outros esportes, futebol, mas o encanto com a cultura, com a tradição samurai, aquilo era como um grande imã que me puxava. Na literatura que eu buscava, nos filmes que eu assistia, e era um romance entre eu e a vida, né, que rodeava, que girava ao entorno daquilo. Um dia eu entrei, aos 14 anos, para uma escola de cultura e tradição samurai. Bem jovem. Bem jovem. E a partir dali me tornei praticamente um monge. Poxa, que legal. De cara. domingo a domingo, morei na escola e em 98 fui para o Japão. E me formei como um mantenedor da cultura e da tradição samurai de uma linhagem de uma escola do norte do Japão. E nesse sentido, eu fui me tornando também um grande filósofo por estudar, por refletir a vida a partir desse prisma. E também fui me formando também como um psicanalista. E fui escrevendo muito, e lendo muito, e investigando muito. E esse encanto sobre o que é a experiência humana na vida, isso foi como um sino tocando dentro de mim. Em primeiro lugar, sobre a angústia do sofrimento humano, em contraponto ao tamanho do potencial que é cada ser humano que está aqui. Então, hoje eu me considero um investigador da natureza humana, das suas potências, das suas fragilidades, dos teus anseios,
da sua espiritualidade, das suas capacidades físicas, mentais, emocionais, me tornando aí terapeuta, consultor de empresas, né? O uso da inteligência emocional para o desenvolvimento de performance. Que legal, cara. Então, eu sou esse primeiro protótipo, porque quando eu olho para minha infância, eu me considero uma pessoa comum, extremamente medíocre nas capacidades, até pela minha altura, né, que eu sou alto, sempre fui mais desengonçado para uma prática que exigia tamanha destreza e só a disciplina pôde me ajudar, né? Porque outros praticantes tinham habilidades físicas que eu tinha que treinar o dobro para ficar parecido com eles. Mas eu sabia que eu podia treinar o dobro. Então, eu sou a prova de que, com dedicação, com esforço, a gente pode fazer das fragilidades as nossas maiores potências. Porque isso pode estar ali, né? O dom pode estar escondido atrás de uma fragilidade humana. E dali pode vir uma grande vocação. Que legal, né? cara. Então, é isso. Eu procuro ajudar as pessoas a elas se tornarem o que elas são e do que elas são se desenvolverem por toda a sua potência que pode aparecer na vida delas. E como é importante trazer esse tema atópico, né, para a conversa, porque a gente está vivendo num mundo de mudanças constantes o tempo todo, né? As redes sociais estimulam a ter aquele consumo rápido de informação, o mundo cada vez mais em constante mudança, inteligência artificial, as mudanças que acontecem, né? Então é importante vir trazer esse ponto de reflexão, né? De falar, poxa, qual que é o propósito de eu estar aqui, né? Qual que é a razão da minha existência? O que eu posso fazer de diferente no mundo, né? Importante trazer isso à luz, né? Trazer isso à reflexão, né, Wagner? Antigamente, né, o propósito era sobreviver. Sim. Né? Então as pessoas, elas sentiam uma grande realização, um grande sucesso se tivesse encontrado comida, Sim. se tivesse arado a terra, semeado, um abrigo, né? Vamos dizer, essa cesta básica da vida era um esforço imenso e, de repente, aquilo trazia esse verdadeiro sentido e significado. Hoje está tudo tão disponibilizado, né, para nós, que encontrar água, comida, abrigo, a grande diversidade de opções de trabalho, de carreiras, de profissões. Então, pelo excesso de opções, criou-se um grande vazio no que é esse propósito, né? Porque só o existir já não é suficiente mais, né? Ter longevidade já não é suficiente mais. Porque quase que não depende mais só de mim. Sim. Tá tudo tão oferecido para nós. Tá tudo na palma da mão, né? E então as oportunidades, quando elas vão se multiplicando na nossa frente, em primeiro lugar, é uma dificuldade para o ser humano escolher dentro de tantas opções. Era mais fácil num período que não tinha tantas escolhas. E o excesso de escolhas, ao invés de me trazer uma sensação de liberdade, me trouxe uma sensação de vazio, né? Então, achar esse propósito hoje é um trabalho muito singular, é um trabalho de profunda intimidade e cumplicidade com seu autoconhecimento. Você tem que se conhecer muito para saber o que você quer hoje. Antes você tinha que conhecer as opções, Sim. que eram poucas. Sim. Hoje não. A gente estava conversando aqui hoje, a tecnologia resolveu, eu tenho paciente daqui a pouco, mas ele pode fazer comigo online. Sim. Né? Eu posso, então, me trouxe uma economia de tempo, uma riqueza de oportunidades, mas tá tudo tão fácil que parece que encontrar essa felicidade ficou tão difícil.
né? Cara, o Wagner, e a questão do autoconhecimento. A gente tem ouvido falar muito sobre a questão do autoconhecimento falando em negócios, né? Uma jornada de perfil comportamental, Sim. das pessoas se conhecerem, para trabalhar no departamento, na profissão correta, tal. Essa busca pelo autoconhecimento, ela tem no meio do caminho também como é que eu posso dizer? Mas no percurso pode aparecer ali preocupações também sobre a razão da vida, porque quanto mais você se conhece, você já começa... Eu conheço muita gente que foi para uma jornada de autoconhecimento que anda entre a tristeza e a alegria constantemente. Existe um risco de você se conhecer aonde as coisas começam a ficar meio tristes, a vida começa a ter zonas de tristeza. Existe um perigo no autoconhecimento? Sim, existe. A sua percepção a respeito disso ela é muito verdadeira. Uhum. É uma sabedoria sua descrever isso de uma forma tão honesta. Uhum. Existe o risco, sim. Tô tentando medir as palavras aqui porque é meio difícil falar sobre isso. A melancolia, né, de um certo niilismo, né, que é uma escola filosófica onde tudo não tem sentido, né? Eu digo que é uma paisagem de um trecho desse caminho. E muitos podem ter um certo medo e se perderem nesse lugar e querer voltar. Mas ela é só um trecho. Passar pelas angústias da natureza da vida é uma ladeira pela qual nós temos que passar. E não tem como evitar. Porque ela vai fazer parte... todos nós vamos perder pessoas próximas. Todos nós estamos destinados à nossa própria finitude. Sim. Em algum momento, né, nós vamos... A longevidade, né, como um grande bem da vida hoje, com toda a riqueza que a qualidade da nossa medicina está nos oferecendo, ela também traz uma reflexão filosófica desafiadora, que é o que eu vou fazer com esse tempo de vida onde a minha juventude já não está mais presente, né? E sem falar nas dificuldades da previdência, né? Mas que é um outro campo de estudo. É outra né? área. Mas ainda assim também causa esse certo desconforto. Com certeza. Ter essa disposição, esse ânimo para passar por todas essas paisagens da trajetória. O conceito filosófico, né, o código de honra do guerreiro samurai significa, tem o nome de Bushido. Bushido é o caminho do guerreiro. Então, todo o cerne do seu código de honra está no caminho, onde esse caminho ele não tem fim. O caminho só tem paisagens. Legal. Então, o guerreiro, ele trilha. É o percurso. É o percurso. Perfeito. Nós somos um eremita da nossa própria vida. Nós somos um andarilho da nossa trajetória. E quando a gente fala autoconhecimento, esse autoconhecimento ele não vai nos oferecer todo o conhecimento. A gente precisa do autoconhecimento, inclusive para estudar o que está fora de nós. Então, por exemplo, hoje eu estou aqui com você e eu percebo que vem de você um conhecimento que eu não tenho. Então, o meu autoconhecimento me dá a oportunidade de receber de você aquilo que eu não tenho e me integrar. Então, por isso que as relações humanas, elas são tão fundamentais para o desenvolvimento humano. Então, é o autoconhecimento para em busca do conhecimento do alto. O alto com U para o alto com L. Sensacional. Né? Sensacional. É como
O tigre que se recolhe nas patas traseiras, ele se recolhe dentro de si para poder saltar em busca do conhecimento do alto. Um princípio de Hermes Trismegisto, que tudo que está em cima está embaixo, tudo que está dentro está fora. Então eu sou o próprio microcosmo para entender um pouco como funciona o macrocosmo. Eu enquanto imagem e semelhança da criação. Um pedaço minúsculo, um fragmento do todo, mas que carrega em si a mesma mônada, o mesmo princípio do todo, como uma gota de água do oceano, que traz do próprio oceano todos os seus mistérios. Então, se deparar com a tristeza, o medo, faz parte do caminho do guerreiro. E ali tem muita sabedoria. Basta ver a quantidade de músicas, a arte expressou tanto através dessas emoções, né? As notas em tons menores, sim, né? Sim. As poesias, os quadros. Existe uma dimensão da arte que se manifesta ao mergulhar nessa manifestação divina, que ela é sagrada, encontrar o sagrado mesmo naquilo que é desconfortável. Então, esse são passos fundamentais para aquele que busca a sua verdadeira evolução. Não enquanto uma teologia da prosperidade, da beleza, da estética, né? Mas como um preconceito contra, né? Hoje, os pais acolherem os filhos quando eles estão passando por um momento de tristeza, permitir o choro, permitir a tristeza, permitir a angústia, porque é ali que está o tesouro, né? Como as pérolas estão sempre dentro de ostras que está no fundo do oceano e que o atrito entre cada grão de areia fez a pérola. Então tem um trabalho de parto que cada um faz de si mesmo, passando por momentos de dificuldade. E esse é o verdadeiro propósito. A dor, a dificuldade, ela é um agente para esse descobridor do propósito? Ou às vezes eu não preciso passar pela dor, pela dificuldade, eu já posso descobrir o propósito sem passar por ela? Sim, não precisa. Não precisa. Né? Mas, inevitavelmente, vai passar. Né? Eu posso passar pela dor e não descobrir propósito. Eu posso passar pelas alegrias e não descobrir propósito. E eu posso, nas duas circunstâncias, reconhecer o grande significado das duas experiências. Né? Então, a descoberta de significado, reconhecer significado, porque o inconsciente não entende palavras, a linguagem dele é toda simbólica e ele é atemporal, né? A gente tem essa oportunidade, né? Eu vim para cá hoje e eu posso passar por essa entrevista, por esse encontro e não entender o significado disso para mim. Foi só uma experiência. Mas eu posso refletir sobre a profundidade dessa experiência e trazer desse nosso encontro algo que pode ser importante para o resto da minha vida. Esse tesouro ele está espalhado na rotina e no cotidiano de todo ser humano. É como um casamento, na tristeza e na alegria, na saúde e na doença. E né? em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Perfeito. Em todas as circunstâncias. Perfeito. Né? Então, exige disposição. Às vezes eu posso estar indo até por uma onda mais profunda, porque eu já naveguei por essa busca já há muitos anos. Eu vou tentar voltar um pouco para todo mundo compreender, porque eu vejo assim, muitos empreendedores às vezes, ou empreendedores, ou quem está começando a empreender, e às vezes com sucesso, às vezes não é problema financeiro, mas numa profunda tristeza.
ou numa profunda falta de propósito, sabe? Precisa buscar prazer na bebida, precisa buscar prazer num vício. Aonde que o ser humano se perde, ou se perdeu nessa busca, assim? Porque ele buscou tanto ali ter recurso, ter dinheiro, ter ali o abrigo. Aonde que foi que o ser humano se perdeu dessa essência? Que até hoje ele busca ainda alegria nessas coisas tão passageiras e sutis da vida. Quando a gente perde, a gente se desconecta com a simplicidade da contemplação. E a gente começa a interpretar que a paz é um tédio, né? Muitas pessoas elas têm uma oportunidade de sentir a paz, mas a paz é extremamente desconfortável com o conceito de tédio. Por isso, a busca constante por prazer faz com que a gente viva nesse labirinto onde a experiência dos entorpecentes, daquilo que me entorpece, me faz viver uma anestesia da realidade, que é a sensação de perda de sentido. Eu trabalho muito com empresários, né, dando consultorias em empresas, levando essa ferramenta da inteligência emocional para essas organizações, as corporações. E a gente percebe muito o quanto a produção, desde o chão de fábrica de uma indústria, ao o desenvolvimento de performance dentro de uma empresa prestadora de serviços ou da criadora de produtos, o que verdadeiramente dá sentido à experiência das pessoas são as relações humanas dentro da empresa. Eu falo assim, dentro da empresa, a gente ganha dinheiro no 5º dia útil e no dia 20. Todos os outros dias a gente recebe valor. Dinheiro, 2 dias. Valor, todos os outros dias. Então, a maneira como as pessoas se relacionam dentro da empresa é o fundamento básico para encontrar propósito do porquê ela existe. Então, quando esse empresário ele não convive, ele não se relaciona de forma afetiva, empática e sente que os outros se relacionam com ele dessa forma e que ali é uma máquina de moer carne na produção de capital, ali ele entra numa dimensão extremamente arenosa. Ele começa a viver um senso de escassez. E de medo. E de medo. Por quê? Porque ele está num lugar extremamente árido. Então você quer desenvolver propósito dentro de uma empresa, fortaleça as relações humanas. Por quê? 1/3 daquilo que está se vivendo no trabalho, no mínimo. No mínimo. A empresa, o nosso trabalho, ela é a referência da nossa identidade. As antigas famílias recebiam seu sobrenome de acordo com a profissão. Uhum. Os Ferreiras, né? Os Carneiros. Os sobrenomes vinham pelo ofício. Então, a nossa identidade está muito relacionada àquilo que a gente faz. Como é bíblico, o trabalho dignifica o ser humano. Então, falar quem eu sou enquanto trabalho determina a minha dignidade. Se não existem relações humanas saudáveis dentro dos ambientes profissionais, ocorre uma perda de sensação de valor próprio, baixa autoestima. Perfeito, cara. Perda de amor próprio. E aí, senso de escravidão. E isso adoece a alma humana. E aí entra naquele ciclo, fugindo da dor, buscando prazer. Sempre. Não tem como
Exatamente. Ou uma dor maior do que aquela que está sentindo. Do que aquela que está sentindo. Né? Então, para eu desfocar de uma dor, eu posso causar outra, criando problemas sérios dentro da família. Né? A pessoa cria um conflito. E tudo aquilo que não é elaborado, né, se torna sintoma. E aí entra toda a dimensão das doenças psicossomáticas. Porque o que não sai pela boca, sai pelos poros. Através do quê? Das doenças. Né? E aí nós temos hoje uma diversidade de doenças psicossomáticas que são a verdadeira pandemia. Quantidade de depressão, crise de pânico, crise de ansiedade, bipolaridades, né? Burnout. Porque essa alma gritando aquilo que a voz não consegue falar. Tanto que eu digo que a grande realização do paciente não é ouvir o que o terapeuta diz. É ele ouvir o que ele fala sobre aquilo que ele nunca teve coragem nem de pensar. Quando ele está falando para o terapeuta algo que brota como uma verdadeira epifania da natureza dele, ali a cura acontece, porque ele tomou consciência. E cada vez menos nós estamos perdendo as rodas de conversa, a oportunidade de desabafar com segurança, de jogar a conversa fora, né? Porque nós temos que produzir. Né? Então, dentro da sua pergunta, onde que ele se perdeu? Numa necessidade imensa de se achar. Sensacional. Muito né? bom. Se achar alguma coisa para o mundo. Né? E aí ele não se encontra. Né? Então eu desejo que as pessoas que estão, né, assistindo esse podcast, e eu já pesquisei ali no YouTube, já vi a quantidade de conteúdo que tem aqui no Bicast, que as pessoas elas possam ouvir e refletir. O tempo de reflexão. O que um ser humano recebia de informação durante a vida inteira dele no século XIX, hoje a gente recebe em 2 dias. O impacto do volume de conteúdo que chega nesse mesmo cérebro que existia no século XIX. Então, quando uma pessoa no século XIX, alguém chegava com a carroça, dava uma notícia, aconteceu isso. Ele ia para dentro de casa, ele tinha um tempo de reflexão, aí ele estava lá na terra, ele pensava sobre aquilo, ele tinha todo um desenvolvimento para chegar a alguns insights sobre a compreensão. Cada informação que chega gera uma reação química no nosso organismo, e essa reação química é a nossa emoção, e a nossa emoção é a inteligência do nosso organismo de tatear o mundo, para perceber o mundo que nós estamos vivendo. Nós não estamos dando tempo de reação a esse organismo. Ele tem que reagir imediatamente a tudo. Ele tem que ter um julgamento sobre qualquer coisa que chegue. Por isso a polarização está tão intensa. Putz. Porque nós não temos tempo de reflexão. E isso afeta tanto o organismo, eu tô falando no mental, sentimental, físico, tudo. Tudo. Porque é químico, é reativo. E aí é a grande pergunta. Aonde está o dom que nós recebemos? Chamado livre-arbítrio. Porque se tudo está sendo uma reação química e um efeito resposta daquilo que impacta o meu corpo, eu não estou escolhendo. Eu não estou escolhendo aquilo que eu falo, eu não estou escolhendo aquilo que eu sinto, eu não estou escolhendo aquilo que eu julgo sobre as coisas que estão à minha volta. Porque eu não tenho tempo de reflexão. E aí, quanto mais dependente eu estou da tecnologia, achando que ela está me gerando tempo, menos tempo eu tenho para administrar, perceber, mudar de perspectiva sobre o mesmo objeto da experiência.
Eu não consigo... Eu pego um fragmento da experiência e logo eu tenho que ter uma definição sobre aquilo. Porque já está chegando outra. Tá vindo outra. Tá vindo outra. Tá vindo outra. No final do dia, eu fui bombardeado de notícias que eu tive que fazer uma separação do joio e do trigo numa velocidade industrial. E aí o meu filho fala qualquer coisa para mim, eu dou uma resposta corporal, da minha fisionomia, verbal, não verbal, com o meu olhar, que eu não escolhi. E aquilo está impactando ele, que ele também vai ter que ter um efeito resposta sobre aquilo. Cara, isso é muito sério. É muito grave. É muito sério mesmo. Por isso, a quantidade de... A saúde mental hoje é um problema de saúde pública. Sério. A quantidade de pessoas hoje que se medicam, consultadas pelos amigos, que vão... Eu tomei esse remédio, funcionou, não tomou, peraí, pega aí, eu tenho um amigo que passa a receita e vai, porque as pessoas estão desesperadas em busca de reposição de hormônio e tudo. E não é esse a solução. Tudo. Onde isso vai chegar? Não sei. E Wagner, vou confessar que antes de a gente começar a gravar, até com alguns convidados que já passaram por aqui, do convidado sentar e falar, nossa, que bom que eu tô aqui, o ar-condicionado, vou desligar um pouco, porque tem dia que eu acordo às 5, chego em casa às 11 e tô cansado, quebrado, mas eu não consigo desligar a minha cabeça. E não foi um ou outro convidado, são vários. Que esse momento que ele senta aqui pra gente bater papo, conversar, é o melhor momento do dia dele. Esse seu território aqui, por isso que eu te falei, esse santuário. Sim. Aqui é um santuário, aqui é um templo, aqui é uma igreja, aqui é um consultório. Aqui é o colo da mãe. Aqui é a voz do pai. Aqui se constela tudo aquilo que não está se fazendo lá fora. Cada um que chega aqui, e eu estou falando por mim mesmo, e imagino pelos outros, o bem que você está proporcionando a quem vem falar, talvez seja muito maior do que a quem está lá ouvindo. É verdade. Porque você está dando voz a uma alma censurada. Você está deixando um espírito que está aprisionado poder se expressar. Porque nem dentro de casa, nem no trabalho, nem na roda de amigos, a pessoa pode ser espontânea. Então você está trabalhando para a saúde mental das pessoas que vêm aqui. Isso é importante, é muito importante. Tanto que eu até crio um roteiro pra gente conversar, acabo nem seguindo o Wagner, né? Porque não vai fluindo de uma forma natural e a gente vai conduzindo conforme as coisas têm que acontecer. E você me permita fazer uma pergunta. Você falou uma coisa muito importante aí nas questões das relações, né? De você ter os amigos e tal. A gente não consegue mais ter os amigos, né? As relações como eram antigamente, né? Eu nasci nos anos 80. Então eu agradeço ainda de ter tido muitos amigos e conversado e brincado. E muitos eu carrego até hoje. Mas as relações hoje em dia são muito superficiais, né? Você não consegue se abrir com qualquer pessoa, né? Porque você tem o medo de ser julgado, você tem o medo de daquela pessoa não compreender o que você vai falar. Como criar relações verdadeiras? Você disse que é importante isso, né? Ter essas relações, né? Como criar essas relações verdadeiras num mundo tão superficial? Isso que você falou é uma coisa muito importante, porque a sensação que em qualquer lugar que nós estamos sendo gravados, filmados, porque existe uma estatística que onde quer que estejamos, existe ao menos 14 câmeras ao nosso redor.
de pessoas com celulares. Então, se você estiver ali na rua, estiver conversando e de repente começar a desabafar com alguém, começar a chorar, pode ter alguém do outro lado da rua filmando você e vai postar e aquilo vai viralizar e você vai ser julgado e você vai perder o controle da sua imagem. Então, todos nós estamos com um dispositivo de segurança comportamental. Inconsciente já. É algo que está no nosso inconsciente, que é um certo autocontrole, um engessamento da nossa natureza. E nada maltrata mais a expressão humana do que a censura. Nós estamos censurados. Por isso a superficialidade. Porque em profundidade nós nos sentimos muito vulneráveis. E expor essa vulnerabilidade se tornou algo muito difícil. Por isso que quando uma pessoa está aqui, ou está dentro do meu consultório, e essa pessoa desabafa para não desabar, ela põe esse bafo para fora, aquilo que abafa ela. O que é o desabafo? É aquilo que está abafando a sua verdadeira natureza. E que ela pode expressar isso e ser acolhida por uma escuta respeitosa, sem julgamento. Ativa. Isso vai trazer um benefício. Olha uma coisa que aconteceu comigo. Mesmo eu trabalhando com isso, estudando, lendo, escrevendo sobre tudo isso, um dia eu tive que chamar a atenção do meu filho e a correção estava correta, não tinha nada, né? E ele começou a chorar. E ele chorou. E eu falei, filho, mas por que chorar? Ele falou, pai, eu só tô chorando porque eu tô triste. E tá tudo bem, né? Naquele momento eu abracei ele e pedi desculpa. Falei, filho, chora. Porque quando a gente tá triste tem que chorar. Quando a gente tá feliz a gente sorri. Quando a gente tá com sede a gente bebe água. Quando a gente tá triste a gente chora, né? Então naquele momento eu me vi também tendo aquele impulso de uma dificuldade de lidar com a dor do outro, do meu filho. Por quê? Porque eu já estava tão sobrecarregado das demandas que um filho chorando, puta, aí já é demais. Então olha que interessante, nós desenvolvemos intimidade com as pessoas de primeiro grau da nossa volta, esposa, filhos, só que nós perdemos a cumplicidade. Essa rasura, ela está dentro de casa. Porque a família é o esteio da sociedade. E se nas famílias não tem mais cumplicidade, compartilhamento dessa intimidade e essa percepção do outro e a permissão do outro expressar quem ele realmente é, o que nós estamos levando lá para fora? Então, um convite a quem está assistindo esse podcast é fazer uma revisão dos seus comportamentos no seu núcleo familiar. Poder ouvir sem pensar. As pessoas... Isso aqui que nós estamos fazendo já é uma aula de comunicação para as pessoas. Por quê? Porque quando você fala, eu escuto. Quando eu falo, você escuta. E nós não estamos atravessando um ao outro. Isso daqui é uma coisa extremamente rara. Exato. Exatamente. Extremamente rara. E quiçá se houver um dia compreensão. Porque às vezes você parece que está falando e as pessoas não estão compreendendo o que você está dizendo. Exatamente. O Wagner, cara, eu queria ter na sua agenda aí algumas horas para esse podcast. Você bateu o recorde do Inteligência Limitada lá, que foi de 12 horas quase. Porque é assunto pra gente navegar. Mas falando no aspecto da natureza humana, eu vejo que o ser humano ele se esconde atrás de uma personalidade, né? E talvez esconder atrás dessa personalidade
do pai, do marido, do profissional, compromete a questão até da saúde dele, né? Hoje eu vejo muita gente doente, precisando de tomar remédio para dormir, para viver. Qual é a melhor, você como um terapeuta, como um mentor e como um especialista em inteligência emocional, como que a gente pode resolver isso? Tirar essa casca que a gente foi doutrinado a criar para que a gente consiga ter uma vida de qualidade. Como você disse, né? Assim, a personalidade, né? Como um lugar com risco de eu me esconder atrás dela. Personalidade vem de persona, que significa máscara, né? Do latim máscara. Então a personalidade, ela é uma máscara. E o que tem por detrás da máscara? A cara que eu tenho. Ter cara, caráter. Então o que tem por detrás da máscara é a cara que eu tenho. É o caráter. Então, a personalidade, ela é fundamental para se viver no mundo, na sociedade. Uhum. Essa máscara, ela deve ser uma representação do meu caráter. Não algo para eu me esconder atrás da máscara. Aí é que está o grande desafio. O que a minha personalidade pode representar? Então, por exemplo, eu estou aqui, existe um traço de personalidade para esse ambiente. Mas essa máscara, ela tem que representar quem eu realmente sou. Eu vou lá jogar bola com os meus amigos, tem uma outra personalidade, mas que deve representar também quem eu realmente sou. Então, as várias máscaras que eu tenho, enquanto personalidade, ela deve ser como fragmentos da minha natureza para cada tipo de ambiente que eu estou envolvido. Só que essa personalidade hoje, e aí é o ponto fundamental do autoconhecimento, eu não sou a personalidade. Perfeito. Ela é um fragmento para me representar. Perfeito. Mas eu não sou isso. Perfeito. E esse eu sou, que é o self, que é o mergulho no eu verdadeiro, esse não tem fim. É um lugar sem fim. Até o último suspiro de vida é tempo de se conhecer. E ainda assim você não vai conhecer a profundidade. Porque chega uma dimensão do inconsciente pessoal que vai para o inconsciente coletivo e aí você está diluído no todo. É a despersonalização total da sua natureza pessoal. Então é um lugar onde o que são algumas doenças enquanto esquizofrenia é a diluição total, perda das personalidades. E aí fica multifacetado e a pessoa já não tem uma coerência mais com o eu, né? Essa individuação dela, perde o processo de individuação. Então a gente fala assim que existe uma linha muito fina que separa o monastério do hospício. Todos tiveram a mesma experiência. Um deu conta dela, o outro não. Maravilhoso, maravilhoso. Então Como dar conta? A pergunta de milhão, né? Muita fé. Muita fé. Me permita entrar nessa área, porque quando se fala em fé, principalmente no nosso país, nós fomos forçados aqui desde 1500 a acreditar em algo forçado. Sim. Existe uma crença muito forte no nosso país que foi impregnada e ela ainda é predominante no nosso país. E quando a gente busca o autoconhecimento, é menos crenças, o vazio. É eu encontrar no vazio e do vazio achar respostas, certo? Sim. Como eu sair dessa mentalidade ou dessa zona
onde a gente está numa zona energética no nosso país, se eu posso dizer assim, onde a crença, a religiosidade é muito impregnada. E ela fortalece essa crença você falou da fé, né? O meu Deus é o certo, o dele é errado, o daquele... Como que a gente faz para organizar isso? É muito difícil no nosso país. É um tema que eu não gosto de falar muito aqui, mas aproveitando a sua vinda, eu quero me abrir contigo. Esse desejo de uma jornada de 12 horas de podcast aqui, né? Estamos abrindo pauta para isso, né? Mas vamos lá. A religiosidade, ela é uma organização cultural do comportamento humano diante de um conceito de crenças e de doutrina. A religião, ela é uma organização civil daqueles que cultivam as mesmas crenças sobre um fundamento específico da fé. Então eu falo que a religião, ela é a viga horizontal da cruz. É aquilo que está horizontal. A espiritualidade é a viga vertical. Ela é extremamente íntima e não é compartilhada. É uma experiência muito profunda. Tem ali no Velho Testamento, tem para mim de uma forma, com um grande poder de síntese, o que é a fé. Lá é dito que fé é a certeza daquilo que esperamos, como prova daquilo que não vemos. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. O que significa isso? Fé não é aquilo que eu quero acreditar. Não é aquilo que eu desejo acreditar. Fé é aquilo que eu... Por exemplo, se alguém vem aqui e bate na porta, aquela primeira experiência minha, aquela revela a minha fé. Não aquilo que eu estou tentando elaborar para deixar confortável. A primeira reação diante dos fatos representa a nossa fé, e essa é a nossa espiritualidade. Por isso que ela é íntima, individual e profundamente solitária. A religião é a capacidade que eu tenho de me organizar na busca de uma doutrina que orienta o meu comportamento. E aí eu encontro meus semelhantes. Perfeito. Para eu me fortalecer. Então, você me perguntou em relação a esse cuidado, né? Por que existe tanta discussão sobre os aspectos religiosos e que existe um grande debate sobre o que está certo, o que está errado, o que é verdade e o que é mentira? Porque, na realidade, as pessoas têm tanta dúvida a respeito do que elas realmente acreditam que elas precisam converter o máximo de pessoas que acreditam naquilo que ela está falando que ela acredita para acabar com a dúvida dela. Então eu quero o máximo de pessoas sendo convertidas para isso, não para a salvação dela, mas para a minha. Porque quanto mais pessoas estiverem aqui, mais talvez eu esteja certo. Porque eu não tenho certeza que eu estou certo. No caminho da espiritualidade, a dúvida impera a nossa jornada. Por quê? É a criatura tentando entender a criação. Nós temos 200 bilhões de galáxias. Cada galáxia com bilhões de estrelas. A nossa galáxia tem um Sol de quinta grandeza que tem um planeta aqui que nós estamos vivendo a 4,6
bilhões de anos, num tempo eterno, num espaço infinito. Como que a gente vai entender uma coisa dessa? No universo que só expande sem parar. Que só expande mesmo não tendo fim. Então, a gente quer... quando você falou assim, no caminho do autoconhecimento, você vai passar por um lugar que é onde vai separar o monge, né, da pessoa que perdeu a saúde mental, do insano, vamos dizer assim, porque chega um momento que não cabe dentro da nossa consciência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir isso a um número, ao aumento do contingente da religião que eu pratico. Isso me acalma. Porque eu não vou fazer a reflexão. Quanto mais pessoas estiver aqui, parece-me que me tira mais, vai sanar as minhas dúvidas. Porque tem mais pessoas louvando junto comigo, ou dançando junto comigo, ou rezando junto comigo, orando junto comigo. Mas a espiritualidade é um lugar solitário. Porque lá só existe você e Deus. E não é o seu Deus, é Deus. Fantástico, fantástico. Wagner, eu sei que você tem seu compromisso com o seu paciente. Eu queria poder ter mais esse privilégio de conversar mais contigo aqui. Mas se eu fosse te pedir uma receita, uma solução para esse sofrimento humano, e se você conseguisse transformar isso em alguma palavra, em algum conceito, qual que seria? Humildade. A palavra humildade, na sua etimologia, vem de humus, que é a terra fértil. E o que é a terra fértil? Tudo aquilo que entra em decomposição dela se torna nutriente para cada semente. Então, aquilo que te decompõe através do sofrimento, que despedaça você, é nutriente para a semente da sabedoria. Suporte o sofrimento na esperança de que aquilo vai te trazer sabedoria. Fantástico. Obrigado, irmão. Fantástico. Eu só tenho a agradecer. Eu quero, primeiramente, te pedir desculpas pelo nosso atraso. Nós tínhamos comprometido com o horário. Atrasou, acho que uns 30 minutos, né? Então, peço desculpas aqui publicamente a todos os que estão assistindo, porque eu queria muito mais tempo contigo aqui para a gente navegar aqui em outros aspectos. Mas eu quero já deixar o convite aberto para que você retorne para a gente falar sobre alguns temas específicos, porque agora todo mundo já te conhece. Então a gente pode falar sobre um tópico e a gente navegar naquele tópico. O que você acha? Eu quero pertencer a esse espaço aqui. Você já é de casa, Wagner. Eu quero ser um sacerdote que vem varrer aqui para os outros convidados também. Eu agradeço muito e não tem que se desculpar em nada. Imagina, tá tudo no seu tempo, né? E esse acolhimento, esse lugar que a gente se sente à vontade e seguro para falar aquilo que a gente realmente acredita, né? Ou seja, aquilo que eu dou crédito, aquilo que guia e que me orienta, é uma bênção, porque a gente ensina melhor o que mais precisa aprender. Então, falar sobre essas coisas aqui orienta a minha consciência para não desperdiçar a oportunidade de estar vivo. Eu agradeço muito. E eu sei que todo mundo que vem aqui, Pedro, meu amigo, que me deu essa oportunidade de estar aqui, é uma dessas pessoas raras, especiais, que eu tanto amo. E ele falou exatamente isso. É muito bom lá. Que legal. Então, todo mundo que vem aqui, dá vontade que todos venham aqui para ter essa oportunidade, né? Sim. E eu agradeço muito ao Pedro pela oportunidade de te conhecer, de agora também tê-lo como um amigo. Porque eu já me considero assim. Cara, olha, vou falar aqui publicamente. Me sinto melhor conversando contigo, sabe? Parece que eu precisava ter essa conversa com você.
Foi muito importante o nosso bate-papo hoje. Muito importante. Trouxe algumas... Eu acho que trouxe algumas respostas e aquilo que não trouxe respostas gera reflexões, né? E foi muito importante ter você aqui no Bicast hoje, Wagner. Muito mesmo, muito importante. Obrigado, Sinta-se de casa. Já sou. E pra voltar, todo convidado tem que sair com uma lembrança, um presente aqui do Bicast. Que honra! Um simples gesto aí de agradecimento pela sua vinda. E espero que... Olha aqui. Que a sua... É um diploma. É verdade. Né? Isso aqui é um diploma. É verdade. Isso aqui tem que ser guardado com muita honra. E, junto com o diploma, se é o que eu tô pensando... Olha, o graal. Agora é sua. Né? O graal. É um cálice, né? Para poder ouvir. É verdade. Né? É verdade. Um cálice para poder ouvir. Olha que coisa linda. Muito obrigado. Te agradeço muito. A sua vinda aqui foi essencial. Foi um divisor de águas, marcou muito aqui. Muito importante trazer essas reflexões. Às vezes a gente foca muito num plano muito físico e é importante tratar sobre esses temas, sobre o autoconhecimento, sobre a espiritualidade, da importância que é isso nas relações humanas, né? E de ter amigos para a gente poder se abrir, falar sem esse medo de ser julgado. Que honra te conhecer, Wagner. Muito bom. Obrigado, meu irmão. Muito bom. Eu que agradeço. E eu não quero fechar esse episódio de forma diferente como os demais, né? Todo episódio eu fecho de uma forma única. Eu faço uma pergunta breve, mas você pode responder da forma que for preciso, no tempo que for preciso. Wagner, o que te move? O mistério. O que me move é o mistério. É o que eu não sei. Tudo aquilo que eu não sei é como um grande imã que me puxa. Então, o que me move é infinito, né? Porque eu não sei de nada. Já dizia um grande filósofo, né? Se eu sei de alguma coisa, é que eu nada sei. Nada sei, né? Sensacional. Obrigado, amigo. Sensacional. Amigo, prazer imenso te conhecer. Que honra ter você aqui no Bicast. Que honra. Desejo que Deus te abençoe e que você consiga levar essa mensagem, o seu trabalho a muitos lugares e que esse conteúdo aqui viralize, porque aqui vai sair alguns cortes importantes, viu? Com certeza. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Gratidão. E este foi mais um Bicast. Esse episódio é especial, hein? Olha, eu quero que você pegue esse link aqui, ó, no compartilhar, compartilha com seus amigos. Momentos de reflexão importantes aí para sua vida, para que você aí tome decisões fundamentais aí da forma como você decide viver. Esse foi mais um episódio. Clique aqui, se inscreva no canal, acompanhe aqui o Wagner, vai estar aqui na descrição, aqui a rede social dele. Acompanhe o trabalho dele. Todo dia lá tem um vídeo muito legal, ele falando sobre reflexões importantes. Eu já estou seguindo o Wagner aqui há muito tempo. Siga também ele na rede social e que você tenha aí insights valiosos aqui desse episódio e que ele sirva como um divisor de águas na sua vida também. Eu te agradeço e até o próximo episódio.